Graças e paz, meus amados, bendito seja o Senhor, nós já estamos no ar e, mais uma vez, perdoe aí pelo atraso, mas a gente teve que ajeitar aqui algumas coisas, porque hoje à noite tem uma surpresa para vocês. Hoje é um culto especial, diferenciado, um culto de missões, e vocês já estão vendo alguma coisinha aqui atrás diferente, né? Algumas bandeiras aqui e tal. E a gente tentou enquadrar para esconder de vocês. A gente quer esconder deles, né? A gente tentou enquadrar aqui, mas não deu muito certo para esconder tudo não, né? Mas a gente tem uma surpresa para vocês. O pessoal de missões está preparando um culto muito legal, muito alegre, mas também com um convite, um chamamento à responsabilidade de todos nós quanto à missão da igreja. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com o presbítero Luciano. Por favor, Luciano. A paz do Senhor, meus irmãos. Ainda bem que tem muito mais surpresa, né? A bandeira faz parte de um todo, né? Então, assim, não perca o culto de logo mais, que certamente vai ser um culto abençoado. E nesse momento aqui, mais uma vez, a gente está aqui para poder aprender, né? Crescer em graça diante de Deus, e tenho certeza que a aula vai ser bem bacana. E tanto você quanto nós aqui, iremos crescer neste momento. Amém? Vamos lá. Amém. A gente também está com o presbítero André Vinícius. A brincadeira da voz do além, né? Apareceu. Deixa eu explicar, ó. Voz do além é porque ele ficava lá atrás compartilhando de algumas perguntas. E aí ele não aparecia na câmera. E a gente trouxe ele para frente. Está aqui, André Vinícius. O Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Foi só uma brincadeira que a gente teve no passado aí, mas a gente já trouxe a voz de volta aqui para as câmeras. Espero que vocês participem da nossa escola, né, da escola dominical, mandando perguntas aqui no chat. Se de repente, se você perceber que eu não li a sua pergunta, me mande no privado aqui no WhatsApp, que eu vou tentar de alguma forma repassar essas perguntas aqui para o nosso pastor, o Luciano, e a gente vai tentar responder aqui para vocês. Amém. Luciano nada, passa para o pastor. Aí eu vou olhar para trás. Deus, é contigo. Então, gente, olha só. Eu vou ficar aqui. Ok, Gustavo, deu um probleminha técnico ali. Mas olha só, deixa eu fazer um pedido para vocês. Por favor, compartilhem. É importante o compartilhamento. Olha, deixa eu dar uma dica. É importante o compartilhamento mais do que a abertura de sala. Porque se você compartilhar, a tua capacidade de pegar mais pessoas, né? Que amigos, fica lá no feed de notícias da sua página de Facebook, tem condição de abranger mais pessoas. Então compartilhe aí, faça isso, convide também seus amigos. Se desejar, já pode colocar até o link no grupo da igreja? Já coloquei. Já colocou? O compartilhamento é o seguinte, pastor, já o pessoal entender melhor, é só você estar na página pelo celular, certo? Aperta em compartilhar, vão ter quatro, pelo menos o Android, né? Ele trabalha assim, vão ter 4 tipos de compartilhamento, né? Que você pode copiar o link e compartilhar o link pelo WhatsApp ou desse tipo, escrever, né, uma publicação, que é o que eu faço geralmente. Eu clico em escrever a publicação e boto um título ali. Aí essa questão vai direto para a minha página, e as pessoas que acessarem, for do meu círculo de amigos, né, e vão participar juntamente conosco, vão ver que tem alguma coisa diferenciada, vão entrar ali. Eu prefiro fazer assim, do que abrir uma sala de vídeo. E abrir sala de vídeo, de repente, não vou alcançar tantas pessoas, né? Eu escrevendo a publicação, fica na página salvo lá, mesmo não veja agora, assiste depois. Fica salvo. Então fica até no seu feed de notícia. Feed de notícia, o que é? É aquela que você vai rolando, aquela barrinha ali, né? Vai rolando, tem um monte de informação, aí vai ficar ali, os seus amigos vão ouvir, e você será um mensageiro também da parte do reino de Deus. Então vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus e iniciaremos então nossa EBD. Pode orar, o presbítero Luciano, peça a bênção de Deus.
Amém. Oremos. Amado Deus, Pai de amor e de bondade, nós te louvamos e te bendizemos por mais um dia que nos concede. E mais uma vez, Pai querido, um dia de ensinamentos. Pedimos a Ti que venha abrir nossos corações, tanto nós que estamos aqui presentes, como aqueles que estão em suas casas. Abrir nossos corações para receber de bom grado aquilo que Tu inspirar, Pai querido, ao coração do Teu servo, Pastor Eli, e a nós aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos fazer desse momento um momento de crescimento, Pai querido, que agrade a Ti. Fica conosco, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade entre nós e assim possamos agradar a Ti em tudo que fizermos aqui. Em nome de Jesus, fica conosco, eu te peço e te agradeço nesta hora. Amém. Amém. Então, que a bênção de Deus seja conosco. Vamos então iniciar a nossa EBD. E deixa eu dizer, eu estou com muita saudade mesmo. Já vi pessoas que estão colocando aqui, a Eliane, ela está dizendo que está com saudades. Eu também estou sentindo saudade de todos. E, enfim, vocês são bem-vindos, aqueles que nos visitam hoje, nessa manhã. Todos são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Vamos lá, gente, nós vamos falar uma coisa muito importante. No domingo passado, dentre tantos assuntos, né, que conversamos, no domingo passado, o presbítero Luciano fez uma pergunta e a gente estava comentando agora, antes de começar a transmissão, de que o que poderíamos fazer de forma prática mesmo com nossa fé. Ou seja, nós servimos a Deus e, obviamente, esse serviço não pode ser teórico, né? Ele tem que ser prático. Mas em que prático mesmo? Qual é o sentido literal? O que eu posso sair daqui hoje, depois que terminou a EBD, e continuar servindo ao Senhor? Afinal de contas, nós servimos a Deus em espírito e em verdade. Essa é a ideia. Em verdade é total transparência, total verdade prática, não tem teoria nessa questão. Então, o que é uma vida cristã? O que podemos fazer? Aliás, é aquele detalhe, né, irmãos? O que se pode fazer quando você conhece a Jesus Cristo e você espera a sua volta? Ou seja, entre o novo nascimento e a volta de Cristo, o que podemos fazer? Compreende? Sim, compreendo. É aquela coisa. Alguns imaginam, que eu sempre digo isso, de que aceitar a Jesus é um término de toda a expectativa desta vida aqui. E aí lança a expectativa da vida, somente da vida futura. Sempre digo isso, isso é um enorme equívoco na vida cristã. Eu diria que nós não vamos atingir a sociedade como um todo se pregarmos para ela uma mensagem escapista. Entende? Se a gente virar para a sociedade e pregar sempre uma mensagem escapista, ela vai chegar um momento que ela vai perguntar: mas peraí, qual é o sentido então da minha vida? Para que eu nasci? Dá um sentido de negação dessa vida. Dá um né? sentido de negação. Negação dessa vida. Essa vida, para mim, eu vou esperar a próxima vida. Como se tivesse a vida eterna, ela começasse só depois da morte, vamos dizer assim, né? Sim, só começa a vida depois da morte. Eu lembro do artigo que eu já falei tantas vezes. Eu creio na vida antes da morte. Eu não creio na vida após a morte. Eu creio na vida antes da morte. Por quê? Vida após a morte, eu não morrerei. Então eu não creio em que eu vou viver depois que eu morrer. Eu creio que eu já estou vivo agora e que a morte já terminou para mim, foi o fim. É o que o apóstolo Paulo fala: ó, morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Então, ela foi tragada na cruz. O apóstolo Paulo diz isso. Então, eu tenho que compreender a vida cristã como uma vida que inicia agora e que entra para a eternidade, perpassa a eternidade e vive com Cristo eternamente.
A grande diferença aí, né, pastor, é que quando vier o momento de nós formos recolhidos, a gente não vai ter mais dificuldade de viver. Porque nós não teremos angústia, não teremos verdade. sofrimento. E aí a vida cristã agora, nesse momento, o desafio é exatamente esse. É ser um cristão vivendo de forma que agrade a Cristo mediante essas coisas que acontecem. Sim. Não é mais ou menos isso? Isso. A vida cristã ela vai mudar a sua forma de viver sem que demonstre um pessimismo e nem se torne uma pessoa querendo que acabe logo a vida para poder vir a vida eterna. Seria mais ou menos Então, por esse lado? acaba antecipando o reino futuro para o presente, trazendo isso para o presente. Não na sua totalidade, porque a gente está inserido neste mundo, então estamos ainda sujeitos às tribulações, aos sofrimentos, às dores, aos choros, tristeza e tudo mais. Mas eu já antecipo aquilo que será no futuro, que é a eternidade para o meu presente. Antecipo como? Negando a minha natureza pecaminosa e aceitando a natureza divina que é Cristo Jesus em mim. Então eu passo a viver essa vida nova, a vida abundante, a vida que Cristo Jesus nos prometeu. É uma nova vida. É o que Cristo fala a respeito de eu vim para que tenham vida. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então ele vem para exterminar a vida. Mas eu vim, ao contrário disso, ao contrário desse sistema do mundo pecador, pecaminoso, ao contrário disso, eu vim para que vocês tenham uma vida e essa vida é abundante. Então eu antecipo a chegada definitiva do reino de Deus à minha vida presente agora. Pastor, temos uma pergunta aqui da Juliana Abrucese. Perdão se eu não pronunciei o seu nome correto aí, eu acho que é isso. Se a alma não morre, somos eternos, certo? Certo, mas deve ser entendido. Eu entendo o que ela está falando e ela está correta, mas eu prefiro dizer assim: se nós não morremos, nós somos eternos. Não haver separação. Para não haver a separação entre alma e espírito e corpo. Somos um só. Por quê, Juliana? Juliana Abrucese. Eu vou ficar só com Juliana. Juliana, por quê? Porque o próprio corpo também está destinado a uma ressurreição. Então nós teremos um corpo que é eterno. Obviamente não esse corpo aqui, porque seremos transformados, mas teremos uma eternidade com um corpo. Então a alma é eterna, o corpo também. Não esse, obviamente, mas o corpo que teremos, um novo corpo, um corpo incorruptível, transformado. Então ela está certa. Eu só acrescentaria isso, olha, é você que é eterno. E essa eternidade não está destinada somente aos que estão em Cristo. Aqueles que estão perdidos também enfrentarão a eternidade de perdição. Esse é o problema que Cristo veio para resolver. O homem está completamente perdido, distante de Deus, e ele veio para oferecer essa vida que entrega uma nova vida com possibilidade de viver eternamente e não morrer eternamente. Essa perdição seria a morte eterna. Morte eterna. Morte eterna, né? A Bíblia vai explicar isso como várias... O livro de Apocalipse, com várias metáforas para explicar sobre isso, mas a gente prefere, resumidamente, falar sobre morte eterna. Como será isso? Assim, para a gente entender como será isso, ainda é um mistério. A Bíblia trabalha algumas revelações, mas não no todo. Então, nem eu tenho todo o inferno revelado para mim, eu também nem tenho todo o céu revelado para mim. Então, eu só tenho as primícias daquilo que eu consigo enxergar. Mas a gente está indo já para a parte de escatologia, né? Eu preferia voltar aqui para a gente falar da nossa vida cristã.
Ok? Eu não sei se eu respondi, Juliana. Se for ok, dê o seu ok. Se você desejar fazer outra indagação, você compreendeu por que eu não gosto de separar alma, corpo e espírito? Porque nós não iremos, Juliana, para o céu com a nossa alma. Nós iremos para o céu com o nosso todo ser. Corpo, alma e espírito. Corpo transformado. Alma transformada. Espírito transformado completamente. A gente já tem a transformação do nosso espírito em Cristo Jesus por uma natureza divina, uma natureza cristã. É o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, né? A carne milita contra o espírito. Então a gente já tem o Espírito Santo dentro do nosso coração que já milita contra essa natureza pecaminosa, caída. Mas isso será vencido na eternidade. Mas uma boa pergunta. E agora? Se estamos ainda nesse dilema, essa questão um pouco dicotômica entre entre carne pecaminosa, natureza pecaminosa e o Espírito Santo de Deus, e a carne, ela faz aquilo que é oposto contra o Espírito. O texto de Gálatas diz isso, Gálatas 5, deixa eu me ver aqui, se alguém achar mais rápido do que eu aí, por favor. Gálatas 5. O versículo acho que é o 23. Deixa eu ver. Gálatas 5. Antes do 23. O versículo 16. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, invejas, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso ele diz que é uma morte eterna. Mas, e aí vem a benevolência do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são em Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, se nós fomos renovados, vivemos, nascemos de novo, aceitamos Jesus Cristo em espírito, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus, é óbvio e é natural que também, depois de ter aceitado a Cristo, vivamos em espírito. Em novidade de vida. Em novidade de vida. E assim, pastor, essa colocação de viver em novidade de vida, né? Isso daí, como viver em novidade de vida? Boa, é isso. Como viver? A prática disso. Qual é a prática, né? Gente, eu sei que são, de repente, o que eu falei tem muitas perguntas, mas vamos pensar aqui para a gente caminhar dentro disso que o presbítero Luciano está falando. Se aceitamos a Jesus Cristo e se recebemos um novo Espírito e receberemos um novo corpo, mas já vivemos essa novidade de vida, ou seja, já vivemos com Cristo agora, o que praticamente eu posso fazer na prática esta nova vida? Porque as obras da carne, da natureza pecaminosa, eu já sei, porque eu já vivi. Pois antes de aceitarmos a Cristo Jesus,
nós vivíamos nessa prática, então a gente já sabe bem. Só cortando, pastor, que muitas vezes as pessoas pensam assim, não vou roubar, não vou matar, não vou cobiçar a mulher do próximo, né? Isso daí. Só que eu sempre pensei o seguinte: tem muita gente que não faz nada disso. Mas nem por isso vive em novidade de vida. Nem por isso vive em novidade de vida. Então, isso daí, esse é um ponto que eu acho interessante. É verdade. Pastor, para não perder o tema aqui, a Liane botou um questionamento aqui, eu acho que é de muitas pessoas, né? Pastor, eu tenho uma curiosidade. A pessoa, quando morre, sabe que morre? É polêmico isso, né? A pessoa, quando morre, sabe quando morre. Eu entendo assim. Até porque a pessoa que morre, ela já, dependendo do seu estado, ou estado de salvação ou estado de perdição, ela já tem um encontro com o Criador ou com a perdição. Então ela sabe. Eu creio firmemente nisso. A pessoa, quando morre, acabou essa vida, e aí quando a gente diz essa vida, a gente está falando esse tempo aqui, acabou esse tempo, ela continua vivendo para a morte, ou morrendo eternamente, melhor dizendo, ou vivendo eternamente. Então a pessoa que morre, sabe que morreu. Sabe que se foi. Agora, se você me perguntar, Liane, por favor, se você me perguntar se esses que já morreram, estão lá, estão vendo o que está acontecendo aqui, não sei porque a Bíblia não responde, então o que a Bíblia não fala, eu prefiro ficar quieto. Bom. É melhor deixar quieto, né? Onde a Bíblia não fala, olha, tinha um ditadozinho que a gente aprendia no seminário, que ficou muito comum, muitas pessoas conhecem. Não afirme com certeza aquilo que a Bíblia não diga com clareza. Então, se a Bíblia não é clara naquele ponto, é melhor você dizer não sei, do que você querer inventar moda. É verdade. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar para o gancho do presbítero Luciano. Recebemos uma nova vida. E isso significa viver em novidade de vida. Mas o que podemos viver? Quais são as práticas? Eu queria fazer uma leitura de uma frase de John Wesley. Eu vou pegar esse livro aqui, tá? O Assim Cremos, de nossa igreja, no capítulo de número 9, que foi escrito por mim. Capítulo de número 9. Então, se você tem o Assim Cremos, na página 306, diz assim, uma frase de Wesley. Começa, designa uma parte de cada dia para exercícios privados, quer tenhas prazer nisso ou não. Estuda e ora diariamente. É para benefício da tua vida. Não há outra alternativa. De outro modo, De outro modo, tu permanecerás frívolos todos os teus dias. O que o John Wesley está falando? John Wesley. Ele diz, olha, exercita-te na piedade. É o texto do apóstolo Paulo ensinando a Timóteo. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, exercita-te na piedade. Só que esse exercita-te na piedade também pode ser dinamizado, melhor dizendo, em várias outras áreas. Então, o John Wesley vai dizer para os seus ouvintes em uma carta que ele escreve, e ele diz, designa uma parte de cada dia para exercícios privados. Então, é necessário exercitar a tua vida cristã, a novidade de vida. Veja, quando o Luciano disse, o que podemos fazer nesta novidade de vida? O Wesley vai falar, o que você fará
deverá começar por exercícios. Então, assim como você exercita o seu físico, você deve exercitar a sua alma, a academia da alma. Deixa eu fazer um break rapidinho aqui, que hoje a gente tem uma surpresinha para vocês aqui, de uma troca. Hoje teve uma troca. Nosso Mauro Barros não está conosco aqui, e quem está conosco é a nossa diaconisa. Dá um tchauzinho para a turma aí. Miriam está aqui conosco servindo o nosso cafezinho. Obrigado. Obrigado. Esse café é maravilhoso. Obrigado, Miriam. Deus abençoe. Nem queria. Amém. Amém. Então, esse exercício, como eu falei, de academia da alma, o Wesley está falando, designa uma parte de cada dia para exercícios privados. Deixa eu fazer uma leitura para a gente dar seguimento aqui, para a gente não se alongar, né? Em 1743, no século XVIII, os precursores do metodismo, entre eles John Wesley e Charles Wesley, publicaram um informativo sobre os primeiros passos do metodismo organizados em comunidades conhecidas na época como sociedades metodistas. Ou seja, John Wesley e Charles Wesley publicaram um manual, um método. Olha, para as sociedades metodistas, vocês sigam esse manual aqui. Instruções, né? Baseado e pautado na Bíblia, então eles publicaram instruções. Nessas sociedades, que eram subdivididas em pequenos grupos, compostos mais ou menos por 12 pessoas, então, tinha uma sociedade, e dentro dessa sociedade tinha vários grupos, tipo GECEL. Então, é comum uma igreja, e dentro dessa igreja vários GECELs. E aí ele publicou manual, instruções para como essas pessoas poderiam exercitar a sua vida cristã. Para que esse objetivo pudesse ser alcançado com seriedade, depois de algumas experiências iniciais, foram formuladas algumas regras, conselhos, servindo de base e apoio para se alcançar um fim proveitoso na sua caminhada cristã. Essas regras se tornaram conhecidas com o nome de regras gerais. Regras gerais dos metodistas primitivos. Então, essas regras gerais, elas pavimentavam o caminho das pessoas. A preocupação inicial dos seus autores, ou seja, de Charles Wesley e John Wesley, era que, através dos ensinos contidos nessas regras gerais, os cristãos metodistas primitivos não reduzissem a sua conduta cristã a convicções apenas teóricas ou costumes por tradições, mas que, marcados pelo Espírito Santo, vivessem de forma digna e a espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Você veja só como é que são cuidadosos os metodistas primitivos, né? Deixa eu tomar um cafezinho aqui, né? E aí, eu vou continuar escrevendo aqui e digo assim, ó, em conformidade com os primeiros metodistas, neste capítulo, ou seja, o capítulo de número 9, não queremos somente oferecer um conjunto de regras secas para apenas um viver cristão, ético e moral. Se fosse assim, poderíamos cair no mesmo erro que alguns cometeram no passado, em viver uma regra seca, sabe? É horrível viver a vida cristã secamente, sem desfrutar, sabe, do cafezinho, do cuidado que a Miriam teve, da amizade que nós temos construído, Luciano, com o André já há mais tempo ainda. Não é cristão eu construir a minha vida cristã sem uma aproximação um pouco mais saudável, amorosa, fraterna, construtiva e próspera nas nossas relações. Não é frutífero.
Isso. Uma das bases do evangelho é a comunhão, né, pastor? É o estar próximo, é estar junto, né? Então, assim, quando você vem com regras secas, você afasta, né? Afasta. Você não constrói amizade. E essas regras, ela não é untada, essas regras secas, ela não é untada, ela não é umidificada pelo óleo, pela unção. Aí usando o próprio termo unção, o que é unção? Unção é você untar com óleo, né? Alguma coisa. Então você vai ungir alguém, você vai untar alguém. Isso, a princípio, não era uma prática religiosa judaica, não. Isso foi retirado do cotidiano. Você vai untar com óleo uma ferramenta para que ela fique mais maleável, ela trabalhe melhor. Então você vai untar uma engrenagem com óleo ou com graxa para que ela trabalhe melhor, mais suave, mais, sabe, sem regimento, sem aquela coisa de ferro batendo com ferro. Então, as regras gerais, da caminhada cristã, ela deve ser untada com óleo, com o Espírito. Nós resumiríamos isso no amor. O amor de Deus é aquele texto que eu amo. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado na nossa conversão. Então, esse amor é nos dado. Eu acho que a gente se aplica a passagem que Jesus fala com aquele jovem rico, né? Que ele cumpria todas as regras. Isso, bem lembrado, Ele bem cumpria lembrado. todas as regras, mas na hora que foi a parte de comunhão, ou seja, reparte que você tem. Isso. Prática, né? A prática. É verdade. Ali ele não diz claro se ele foi ou aceitou ou não sei, né? Mas o fato é, ele pensou 2 vezes ali, né? É. Na hora de praticar a comunhão ali, vamos dizer, ele refutou, ele refugou. É verdade, bem lembrado. Gente, vocês já repararam que existem alguns segmentos evangélicos que ele caminha por uma ideia seca, ascética, o tempo todo, né? É seca, ela não há relações. Eu li um livro chamado, eu não sei se eu estou confundindo esse livro, se eu estiver errado, depois eu posso até corrigir. Teologia da Alegria, do John Piper. Eu acho que é ele. Eu não sei se foi o Philip Yancey. Não, Philip Yancey. É mesmo, Philip Yancey em Maravilhosa Graça. Não, o Piper não. Ele disse assim, que ele começou o livro dele, Maravilhosa Graça. Eu aconselho você a ler esse livro, Philip Yancey, Maravilhosa Graça. Eu acho que é da Nova Vida, não sei, não lembro agora qual é a editora. Philip Yancey, Maravilhosa Graça. Ele começa o livro dele, que ele foi inspirado a escrever o livro dele porque ele, na igreja, ele estava sentado. E ele é um americano, né? Então, ele na igreja sentado, tinha uma mãe com a criancinha na frente, e a criancinha no colo da mãe, e a criancinha olhando pelo ombro da mãe, ele que estava sentado atrás. E a criancinha começou a mexer com ele, e interagir com ele, e a criancinha ficava se escondendo assim, atrás do pescoço da mãe. E aí a mãe deu um belo beliscão na criança, e quieto, silêncio, você está dentro da igreja? E a criança começou a fazer aquele beicinho de choro, sentou e ficou emburrada lá, e a mãe ficou toda feliz. E aí ele falou assim, ué, peraí, quer dizer que para eu estar dentro da igreja eu tenho que ficar emburrado como essa criança? Então o melhor aqui é estar emburrado como essa criança. E aí ele começou a fazer a pesquisa dele, e isso inspirou ele a escrever o livro. Leiam esse livro, maravilhoso esse livro. Às vezes as pessoas entendem que Deus é sério.
Alguém já viu o filme A Cabana? O filme A Cabana, ele Bem trabalha bacana. isso. O autor, ele que escreve o livro, né, e o filme também, o ator, né, melhor dizendo, quando chega lá, ele se impressiona com a forma de Deus. Não vou contar para vocês assistirem quem Deus é e como Deus é, o que Deus está fazendo. Vou só dizer, Deus está fazendo um biscoito, bolo, né? Aí ele fica assim, você não pode ser Deus? Você não tinha que ser sentado no trono de barba branca? E aí? É um filme bem interessante, né, pastor? Aquele filme Se metáforas, né? Tem que ser entendido como metáfora, gente, tá? Certo. Não entenda como realidade. Mas eu não vi esse filme todo ainda, não. Tá perdendo, Luciano. Tá perdendo. Mas assim, Você o que teria eu vergonha vejo, de fazer esse pastor, comentário aqui. não entendeu? tem não. O que eu vejo é que muitas vezes o evangelho ele é muito complicado pelas pessoas. As pessoas complicam o evangelho, né? E aí acaba tornando ele mais difícil de ser acessível. É verdade. E o John Wesley está falando uma coisa aí, o senhor leu logo no começo, que logo na introdução, entre outras palavras, ele fala que para você exercer uma vida cristã, você tem que praticar. Você tem que praticar aquilo. E tem coisa mais simples do que isso? Não tem. O cristianismo não existe sem essa prática. E assim, por que eu acho simples, né? Vamos pegar hoje em dia, pastor. Qualquer atleta, qualquer profissional de qualquer área que queira ser um bom profissional naquela área em que ele está atuando, ele tem que praticar. E o evangelho nada mais é do que uma prática de vida. Não uma prática de vida, é banalizar demais. Mas é uma vida nova que você tem que começar a viver com práticas simples. Práticas simples. Exercitar, ler. Ele fala uma palavra frívolo. Frívolo. Eu estava lendo aqui para saber o significado, que eu sempre ouço. Se você não fizer isso, se você não estudar, que eu acho que ele fala estudar, né? Logo aqui. Estudar, praticar isso daí, você vai ser vazio. De outro modo, tu permanecerás frívolos. Ou seja, se você não Frívolo, fizer isso, todos os dias. frívolo, vazio. Ou seja, se você não ler a Bíblia, se você não tirar um momento para você orar, para você falar com Deus, você vai continuar vazio. Completamente vazio. É necessário. Gente, olha, em nome de Jesus Cristo, e aí eu digo como pastor, aqueles que estão me ouvindo, membros da Igreja Metodista Wesleyana de Jardim Primavera, e amigos que estão nos assistindo nesse instante, convido a vocês a praticarem o Evangelho de Cristo. Olha, o nosso Brasil, o nosso país, nunca necessitou tanto da nossa atuação como cristãos. Olha, Referências. Né, referências. Olha, me perdoe dizer aqui, isso foi Deus que inspirou isso ao meu coração, não posso acreditar a outro, quando eu disse que nós, como Igreja Jardim Primavera, precisamos fazer-nos conhecido por essa sociedade que está aqui fora. A gente tem que abrir essa igreja, as pessoas têm que conhecer o que se passa aqui dentro, porque senão nos tornaremos esse vazio, regras secas. A gente vem todo dia para o culto, todo dia, mas não pratica isso. Pastor Eli Evânia até teceu alguns comentários sobre isso aqui, sobre comportamento, né? E às vezes até as pessoas entendem errado o ser cristão, né? Ela colocou sobre... Tem pessoas que acham que ser cristão não pode ir para o cinema, não pode jogar bola, aquele papo que existia muito no passado, né? Ela falou que conhece pessoas assim, que ainda hoje tem esse comportamento e que, na verdade, não é, né? Somos pessoas normais, como toda a sociedade, vivendo aí numa... Né? O que eu costumo amizade dizer, com uns com os outros. A ideia de você recusar a sua humanidade, não pode. Mas, quer dizer então, pastor, que eu vou sair jogando futebol ali junto com os cachaça ali na rua? Não, claro que eu não estou falando isso. Mas também você se separar. O futebol, sim, não vai participar do que Exato. Você separar de forma que nem você passe por lá e nem você dê as suas caras
Como se estivesse num... Como se estivesse vivendo no outro mundo. Perdição, Não, claro que não. Tem uma frase que eu vi em alguns carros por aí, a graça da garça é alguma coisa, que era a graça da garça, que era andar na lama, mas manter as suas vestes brancas. É sal e luz da terra. É o que Jesus Cristo disse, olha, você é sal e luz. Para que serve o sal se ele não salgar? Para que serve? A não ser para ser pisado. Jesus Cristo fala isso. Não se acende uma candeia para colocar debaixo de uma cama. Jesus fala isso. Então o que ele está falando? Sal e luz no mundo. Então, eu também vi aqui que a Lucimar colocou aqui, ó, o evangelho tem se tornado complicado devido à diferença... o outro de cima, né? Pastor, acho que quando conseguimos entender e praticar daquele jeito que você diz, ou seja, trocar o não pode pelo eu posso. Isso é uma situação que eu costumo utilizar para explicar, é de que a vida cristã, ela se faz no positivo, não no negativo. No ativismo e não na reclusão. Então, ela é vista de forma positiva e não negativa. Ou seja, eu não vou me preocupar com aquilo que eu não posso fazer, eu vou me preocupar com aquilo que eu tenho que fazer. Né? Então, se eu me preocupar, eu não posso beber, então eu vou ficar preocupado com não beber. Eu não posso fumar, então eu vou ficar preocupado com não fumar. Ou não posso adulterar, então eu vou começar a ficar preocupado com adulterar. Você vai esquecer, é uma vida negativa, você vai esquecer aquilo que você pode fazer. Então, a vida cristã oferece a você mais coisa para você fazer do que para você negar. E o detalhe, pastor, assim, eu gosto daquela frase do apóstolo Paulo que ele diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Uhum. Quando você começa a ter essa vida cristã e começa a caminhar, você começa a ter mais discernimento dessas coisas, né? O que convém fazer? Não que você não possa, mas não convém. Não é... Por exemplo, eu sempre gostei muito de jogar futebol, né? Sempre gostei. Até o joelho deixar, né? Quando o joelho falou assim, mesmo para. depois, né? Mesmo Eu depois. jogava, mas ficava uma semana depois recuperando. Mas o fato é que os jogos de futebol normalmente aconteciam num domingo. Sim. Acontecem num domingo de manhã. Sim. Então, hoje eu posso jogar meu futebol, guardadas as devidas proporções. Quando o joelho deixa, né, Luciano? Quando o joelho deixa. Tenho mais de 23 anos, né? Então, assim... E o joelho, aí tem joelho, coluna, tem uma série de situações. Mas eu não estou proibido de ir ao campo ver o futebol. Sim. Só que hoje eu prefiro estar na escola bíblica dominical. Sim. Então é uma escolha, você passa a escolher outras coisas. É verdade. Quando você tem esse caminhar querendo estar próximo de Cristo, né? Essa vida cristã que você tem liberdade, mas você escolhe as melhores coisas. É verdade. Por isso que eu digo que você deixar viver na questão positiva. Então você vai fazer coisa. Você não vai deixar de fazer coisa. Você não vai deixar de ir no futebol. Você vai para a EBD. E o que é mais interessante ainda é que se um dia eu cismar de não vir à escola dominical, coisa rara, e for, eu não me sinto culpado. Não porque... Não tem peso sobre mim, entendeu? Exato. Porque eu tenho essa liberdade. Porque você tem o evangelho liberdade. é essa liberdade, ele me dá essa liberdade. Se você não tiver essa liberdade, não é evangelho. Deixa eu caminhar aqui. Então, em conformidade com os primeiros metodistas, neste capítulo, como eu falei, mais uma vez, para quem perdeu, eu estou lendo aqui o livro Assim Cremos, no capítulo de número 9, Trabalhando Vida Cristã. Em conformidade com os primeiros metodistas, neste capítulo não queremos oferecer um conjunto de regras secas para o viver cristão, apenas ético e moral. Se fosse assim, poderíamos cair no erro de pensar que a caminhada cristã é um relacionamento com as regras em si e não com o Deus trino. Sabe, tem muitas pessoas... Olha, irmãos,
Tem muitas pessoas, muitos cristãos que se relacionam mais com as regras do que com Deus. Isso é ruim demais. Isso prejudica as pessoas. Mas nós fomos chamados para ter um relacionamento com Deus. As regras, a lei, aquilo que temos que seguir como princípio básico, ele é espontaneamente natural. Não, se você se relacionar com Deus, natural dessa nova natureza, não natural da velha natureza. Que a velha natureza, a naturalidade dela é pecar, mas a natureza cristã, ela é querer a Deus, estar com Deus. Então, não se relacione com regras, se relacione com Deus. Quando você deixar de se relacionar com a Deus, você será liberto. E aí, verdadeiramente, será liberto, pois é o que Cristo, se Cristo vos libertar, então, verdadeiramente aí que você será livre. Se você pensar que vai ser liberto, porque você tem comportamentos com regras, se relaciona com Cristo, com Deus. Como se relacionar com Deus? Eu tenho que caminhar. Obviamente, a gente vai seguir aqui. Como fazer esse relacionamento, né? A gente vai seguir por caminhos que vocês já conhecem. Atos de misericórdia e atos de piedade. Antes de eu falar alguma coisa aí, André? Não, só alguns comentários sobre o comportamento cristão, né? A Verani colocou, lembrar que eu posso amar como a mim mesmo, né? E a Vânia também colocou, completando essa história aí, eu posso perdoar como eu quero ser perdoada. Comportamentos cristãos, né, que devemos tomar. É isso aí. Então, o que eu posso fazer para viver a minha vida cristã? Gente, eu vou colocar aqui, obviamente, dentro do que está escrito aqui no livro, as dimensões básicas da vida cristã. A primeira dimensão básica de uma vida cristã, e eu não estou falando isso como hierarquia, primeiro, segundo, terceiro, mas eu estou falando isso como organização. Primeira é uma vida cristã de comunhão com Deus. Não há como você dizer que é um cristão, não há como você querer os benefícios de Deus, as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus para o teu lar, para a tua vida, para a tua casa. Não há como você pensar e imaginar uma vida cristã sem um relacionamento, uma comunhão com Deus. Sabe, existem muitas pessoas que acham que não, eu posso ter um relacionamento com Deus, assim, ele lá em cima e eu aqui embaixo. Se você sair aqui na rua e perguntar se você acredita em Deus, eu acho que 99,9% das pessoas vão dizer que sim, acredito em Deus. Mas o que ele é para você? Aí as pessoas começam a se perder na resposta. Elas não têm a resposta correta na cabeça. Eu acho que isso fica muito preso até, pastor, por conta de linkar em Deus a uma religião. Isso, uma é verdade. Religião, prendem Deus a uma religião, a uma forma de viver, né? Uma forma não, tem que ir para a igreja para poder... E aí as pessoas preferem ter esse distanciamento de Deus. Sim, então, a relação com Deus passa a ser aquilo que aquela religião diz que tem que ser. Exatamente. E aí a pessoa vive a religião como se estivesse vivendo a Deus, com Deus. É o que eu disse. Se relaciona com as regras daquela religião, achando que está se relacionando com Deus. Olha, gente, toda a igreja séria, eu não vou falar das por aí afora de pilantragem, de portas abertas aí a qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque essa não merece nem comentário, deixa para lá. Mas todas as igrejas sérias, elas têm os seus entendimentos, o seu corpo, chamado corpo doutrinário. Isso aqui é um corpo doutrinário da nossa igreja. É a nossa forma de pensar. Mas é uma forma nossa de pensar. Não é a exclusividade da coisa mais certa a se pensar. Existem outras igrejas que são irmãs, são tremendas igrejas, maravilhosas. Esse é apenas o nosso jeito de pensar. Mas se eu começar a imaginar que isso daqui é Deus, essas regras, e por essas regras é que eu atinjo Deus,
eu me equivoco e começo a ter esse relacionamento, como você disse, da religião. Eu tenho que me relacionar com isso aqui. É a palavra de Deus, a Bíblia. Mas lembre-se, a palavra, olha só como é que é importante, gente. Isso aqui é a palavra de Deus. Os meus 2 alunos aqui, para a sala de aula aqui, ó. Vocês de casa não. Isso aqui é a palavra de Deus? Sim. Sim. Palavra de Deus, correto? Sim. Mas se você... Não pode falar até no microfone. Não, sim. Sim. Igual a gente combinou, se eu cutuca 2 vezes é sim, cutuca 1 vez é não. Brincadeira. Então, gente, ó, palavra de Deus, correto? Correto. Mas, se entendermos isso, sem Cristo, a palavra não se tornará viva dentro de você, se tornará um livro. A palavra, isso aqui só se tornará vivo na medida em que isso for internalizado dentro dos nossos corações. E aí se torna viva, porque a palavra é Cristo e o verbo se fez carne. Ou seja, o verbo se fez palavra, revelação, que deve ser internada dentro de você e vivida. Senão, eu vou falar, isso aqui é a palavra de Deus, você poderia dizer, não, isso é um livro. Entende? Não foi uma pegadinha que eu quis fazer, não, mas compreenderam? Eu já tive uma oportunidade que a pessoa falou que acreditava em Deus, mas não acreditava na Bíblia. Não existe. Gente, acreditar em Deus e não acreditar na Bíblia não faz sentido na ideia cristã. Não tem sentido. Aí alguém poderia dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens. Exatamente por isso. Foi. Aí a gente vem com aquela outra. Mas você queria que tivesse escrita por quem? Pelo macaco? Pelo cavalo? Você acha o quê? Você acha o quê? Que não caia nessa história de que alguém recebeu um livro lá no alto e sublime monte e que só ele recebeu, e ele recebeu, eu estou quase entregando qual é a igreja que eu estou falando, só ele recebeu, e ele leu, decorou e depois sumiu, não tem mais, está na cabeça dele, e aí ele escreve, então isso aqui é a palavra de Deus. Não! Por que isso aqui é a palavra de Deus? Porque isso aqui não foi escrita por uma pessoa, foi escrita por um povo, gente, pessoas, humanidade, seres humanos, judeus e não judeus, dentro do pensamento judaico e fora do pensamento judaico. História de pessoas que tiveram um compromisso com Deus e relataram isso. Exato, então isso aqui é palavra de Deus e só se torna viva quando internalizamos. E alguém poderia dizer assim, mas eu não acredito na Bíblia. Bom, você pode dizer que você não está acreditando no livro aqui, na escrita, no texto, na grafia, naquilo que entendemos como alfabeto, que é letra por letra, codificada, que é o caráter, né? O caractere. Então, você pode estar dizendo que você não acredita nisso, mas abra a Bíblia, leia e deixe o Espírito de Deus falar no teu coração, como você perceberá que ela é viva. Eu gosto daquela, o senhor falou uma vez pra gente que a Bíblia ela é muito mais pelo que ela revela do que propriamente o que está escrito, né? Sim. Porque a escrita ela se prende a uma época mas traz revelações para o momento. Então assim, eu gosto muito dessa, eu passei a olhar dessa forma, né? Que a gente lê para ter uma referência, mas quem vai inspirar o que está querendo ser dito é o Espírito Santo que está em nós e esteve no coração daquelas pessoas que escreveram ali e foram revelados por ele. O mesmo Espírito que esteve presente quando foi escrita, está presente quando nós lemos, se abrirmos espaço para isso. O Mauro colocou assim, a Bíblia só é sagrada quando é praticada. Claro. Senão ela vai se tornar aquele Salmo 91 aberto, amarelado lá na estante, e não vai valer para nada. Então, entenda isso. A palavra de Deus como revelação.
A revelação se dá quando você tem um encontro com a palavra de Deus. Deixa eu puxar aqui por um testemunho. Eu não sei se vocês lembram que um culto nosso aqui, isso eu guardo com um carinho no meu coração, um culto nosso aqui. E aí estava normal o culto rolando, eu estava aqui desse lado, e eu não lembro quem estava, não sei se era você que estava ministrando, não sei que alguma coisa, estava cantando, a igreja se alegrou, eu peguei o microfone, abri a Bíblia no texto de Atos e comecei a ler. Só. Quando eu comecei a ler, a igreja explodiu em alegria. E eu não parava de ler, eu ia lendo, apenas lendo a Bíblia e a igreja explodindo em alegria. Revelação. Não é o texto, é revelação, não é a grafia, mas é aquilo que aconteceu naquele momento. E quantas pessoas foram tocadas pelo Espírito naquele momento, pela leitura e a revelação daquilo nos corações. Então, a Bíblia ela é viva quando ela é lida e apropriada desse jeito. Então, se você está dizendo em casa, eu não creio na Bíblia, o que você está falando? Você está falando que não crê nesse livro de grafia? Eu posso até concordar com você. Mas se você está falando, eu não creio na revelação da Bíblia, aí eu vou dizer, meu filho, você está completamente equivocado, enganado pelo pecado cego que não te deixa ver Deus. Qual a forma de resolver esse problema? Abrindo o coração, se arrependendo de seus pecados, aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E se abrindo para o toque manso e suave do Espírito Santo de Deus, que irá te revelar coisas profundas e maravilhosas, que irá transformar completamente a sua maneira de enxergar o mundo, sua maneira de viver, modificará o teu futuro, o fim de tua vida, e não somente a tua vida, mas aqueles que são teus. Ou seja, toda a tua casa, toda a tua família serão tocados pela presença do Espírito Santo de Deus no teu lar, por tua presença ali, porque você é um instrumento de Deus na tua casa, no seu lar. Eu acho isso maravilhoso. Quem desejar aceitar Jesus, pode levantar a mão. Mas deixa eu continuar aqui. Então, as dimensões básicas da vida cristã, eu falei que a gente vai caminhar por duas situações aqui, práticas de piedade e práticas de misericórdia, obras ou prática, tanto faz. Então, primeira dimensão básica da vida cristã é a comunhão com Deus. Eu vou fazer a leitura aqui, que diz assim: na busca por uma vida cristã condigna, é necessário uma real comunhão com Deus. Mas em que isso se desdobra? Como é na prática? Primeiramente, devemos entender que, após a experiência da conversão, o cristão recebe um convite de Cristo no sentido de que o Espírito de Deus nos compromete sempre e cada vez mais em sua direção, a sua vontade. Esse é o processo. Esse processo é um convite, uma espécie de linha de esplendor sem fim, que certamente se dá não por forças exteriores, mas pela própria dinâmica interna do Espírito Santo e fruto da mais genuína liberdade em amor. Vejam só, gente, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, nós somos convidados a um relacionamento novo com Deus, que é uma caminhada progressiva para o alto, próspera, de crescimento, que a Bíblia chama de linha de esplendor sem fim. Esse é o texto do apóstolo Paulo. Ele vai falar que é uma caminhada, uma linha de esplendor sem fim. Então, a vida cristã, ela é uma caminhada que leva em direção a um crescimento. Nós somos melhores do que nós éramos ontem, hoje somos melhores do que éramos ontem, e amanhã seremos melhores do que somos hoje. Ou seja, caminhamos para o alto, há uma progressividade, não há um declínio da nossa vida, gente. Aqueles que estão exercitando
na piedade e na misericórdia. É aquele texto que fala, né, que vai se aperfeiçoando até se tornar varão perfeito, né? Isso, a imagem de Cristo, o varão perfeito, a mente inteiramente de Cristo, de glória em glória. Tem vários textos que falam sobre isso. E isso, pastor, não querendo criar polêmica aqui entre formas, né, de pensamento, mas no nosso caso é na vida, né? É agora. Isso. É agora. Não tem uma nova oportunidade. É agora. É agora. Ou seja, não tem aquela questão de depois você nasce de novo para poder continuar aperfeiçoando que você foi na outra vida. Não tem isso, não? Não. A Bíblia não tem mínima possibilidade, nenhuma margem de imaginar que você terá uma segunda ou terceira ou quarta chance de voltar a esse mundo para reencarnar e melhorar a sua caminhada. Eu já falei várias vezes sobre isso. É óbvio que a gente não quer ofender as pessoas, mas isso é eu tenho que dizer que é uma ignorância no sentido do ser como pessoa. Pois você será aquilo que você não sabe o que você será, e você foi aquilo que você não sabe o que você foi. Então você é quem? Não sei. Nessa linha, sendo breve, eu li uma pessoa refutando algumas coisas nesse sentido, e foi muito interessante que ele falou que as pessoas ela não lembram, né? Ninguém lembra quem nessa situação, como foi na outra vida. Uhum. E aí veio a pergunta, se eu não lembro, como é que eu posso melhorar? Não faz o menor sentido, né? Você sofrer por algo que você melhorar? não sabe. Como é que eu posso corrigir alguma coisa que eu não sei que eu errei? Não faz sentido. Não, é uma degradação da pessoa humana. É degradação do ser. O ser se torna um negócio... O que é o ser? A filosofia trabalha muito bem a ideia do ser, e a psicologia também trabalha. Então, nessa perspectiva de reencarnação, o ser desaparece. Quem você é? Não sei. Você será aquilo que você não sabe que será? Você foi aquilo que você não sabe que foi? E o que você é hoje? Não sei. E o que você está passando? É porque eu errei em algo passado? Mas o que você errou? Não sei o que eu errei. Então, o pagar do preço do pecado não tem sentido. Olha, a vida cristã, não, ela é consciente. Ela diz, você semeia e colhe o que você semeou. Não tem dúvida, não tem dúvida. Semeou coisas ruins, vai colher coisas ruins. Foi a pregação de domingo passado, foi a pregação do domingo retrasado, sobre escolher bem os materiais para edificar a nossa vida, edificar com ouro, com prata, com pedras preciosas, semear boas coisas. Eu acho que eu falei isso no domingo ou na quarta-feira? Acho que foi no domingo mesmo. Então, é importante isso. Eu acho que foi na quarta-feira. Semear boas sementes. A vida cristã ela é consciente. Você é o que é. Ou você é um pecador, ou você é um ser regenerado. Se você não é uma pessoa regenerada, você é um pecador. E uma pessoa regenerada, ela sabe o que ela foi e o que ela é. E em que estágio ela está. E qual o estágio que ela pode chegar. Não tem dúvida. É claro, o evangelho é claro, não tem engano, não engana ninguém. Ninguém. Pastor, rapaz, você perguntou aqui dentro desse segmento aí, seguir as regras religiosas, às vezes pode se tornar hipocrisia? Se torna hipocrisia quando eu falei, que é seguir as regras e não seguir a Deus. As regras, por favor, gente, as regras, eu acabo de dizer, estou começando a falar algumas. Regras em si mesmo não são más. É o que eu disse aqui, ó. Em conformidade com os primeiros metodistas, neste capítulo, não queremos oferecer um conjunto de regras secas para apenas um viver cristão ético e moral. Se fosse assim, poderíamos cair no erro de pensar que a caminhada cristã é um relacionamento com as regras em si e não com Deus. Então, as regras, elas são boas, mas elas não são um fim em si mesmo. Não pode ser entendida como um término em si mesmo. Então, se você se relaciona com as regras sem um relacionamento superior em Deus,
você se torna hipócrita. É o que a Patrícia falou. É uma hipocrisia. Nós podemos fazer esse link, pastor, entre a lei e a graça, né? Sim. Que a lei, ela serve simplesmente para dizer assim, ó, porque se não tiver lei, pode fazer tudo. E aí nada é errado. Então, a regra é para nortear o que é certo e errado nesse sentido. Porém, ela não vai te dar um crescimento. O que vai te dar um crescimento e uma comunhão com Deus são as outras coisas. Sim, sim. Né? E você também me faz lembrar mais uma vez o que você disse no início, quando lembrou do jovem rico. Ele estava completamente certo na lei. Dentro da lei, regra. Regra. Aí Jesus, está faltando alguma coisinha para você. Então, perfeito, a Patrícia. Se tivermos um relacionamento somente com as regras, sem um relacionamento superior com Deus, isso se torna hipocrisia. Por isso, a vida cristã, ela deve começar com um ato de comunhão com Deus, em primeiro lugar. E na busca por uma vida cristã condigna, é necessário uma real comunhão com Deus. Mas o que é isso na prática? Primeiramente, devemos entender que, após a experiência da conversão, o cristão recebe um convite de Cristo, no sentido de que o Espírito de Deus nos compromete cada vez mais em direção à sua vontade. Esse processo é um convite a uma espécie de uma linha de esplendor sem fim. Então, gente, não pense que aceitar a Jesus não tem mais nada para fazer, a não ser esperar ele voltar. Não, tem muita coisa para você fazer. Tem muita coisa para você fazer, amado. E são detalhes na tua vida. Arregace tuas mangas. São detalhes. Você precisa, não estou dizendo que você está fazendo isso. Eu estou dizendo como geral. Você precisa controlar melhor a tua língua. Você precisa controlar melhor o teu palavreado. Você precisa controlar melhor as tuas finanças. Sabe? Tem que acabar com aqueles gastos desnecessários. Você precisa arrumar melhor a tua casa. Você precisa arrumar melhor o teu quintal. Lá vai eu pensar no quintal. Você precisa pintar a tua casa. Você precisa arrumar o teu carro. Olha, e eu estou falando na vida cotidiana. Agora, você precisa orar mais. Você precisa se dedicar mais ao estudo da palavra. Você precisa ler bons livros. Você precisa ter boas amizades em comunhão com Deus. Você precisa de uma igreja saudável. Você precisa, me perdoe, não estou me colocando aqui como o modelo mais perfeito. Você precisa de bons pastores, pessoas que você possa confiar. Você precisa orar sozinho. Você precisa se trancar no teu quarto e dobrar o seu joelho. Você precisa fazer jejum, você precisa participar da ceia. Você precisa participar do batismo. Você precisa ser batizado. Você precisa fazer tudo isso. É necessário. Arregace suas mangas e faça alguma coisa. Dentro desse pouquinho de coisa que o senhor falou aí, que tem bastante coisa a mais, né? O resumo é: aceitar Jesus é o começo, não é o fim. Aceitar Jesus é só o começo da história. Só o começo, para você começar a viver uma vida mais plena. E essa vida mais plena está no cotidiano, está no dia a dia, está nas coisas simples, nas coisas boas, honestas, que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, que o senhor leu aqui ainda há pouco, né? Vou dar um exemplo aqui que eu acho interessante. Alguém já assistiu aquele programa O Mundo Visto do Céu? Já assistiu? Já assistiu esse programa? O Mundo Visto do Céu? É o mundo visto de cima. Obrigado, Gustavo. Ele passa muito, acho que na Discovery, e agora está passando na Globosat. Passa na TV Brasil, do canal 2 também, TV aberta. Olha, é muito interessante. E é uma filmagem em HD, muito boa, filma a Europa. Aí vai filmar lá, às vezes, aqueles chamado Cantão. Cantão são províncias da Suíça. A Suíça, ela não é dividida por estado, ela é dividida por cantão. E aí filma aquelas propriedades lá no cantão da Suíça. E às vezes eu assisto com o Gustavo, a gente vê o cuidado das pessoas. O país, a Suíça, é linda.
vista de cima. É linda. Gente, a gente brinca, o Gustavo até brinca, porque a grama é até mais verdinha. É linda. É maravilhosa. Olha, e é tudo organizado. Mas, meus irmãos, é trabalho pra caramba, porque você vai numa fazenda daquela e você vê a grama paradinha. Você acha que aquilo que ficou paradinho sozinho? Deu trabalho para parar a grama, deu trabalho para pintar a cerca, deu trabalho para pintar tudo de branquinho. Esses dias eu fui em Itaocara, entrei no interior lá de Itaocara, passei a cerca toda pintadinha em cima de branquinho. Não sei se quem já foi no interior já viu a cerca, a pontinha do moirão é pintada de branquinho. E aí eu fiquei imaginando, olhando o capricho daquele fazendeiro. E era longe, a cerca de quilômetros. E eu falei, rapaz, o cara caprichou pintar em cima de branquinho. Lógico que tem um sentido para que de longe você veja o marco, mas é cuidado. A gente às vezes quer ter um país onde o governo faça tudo isso para a gente não quer arrumar a calçada da nossa porta. A gente, sabe, e a gente acha que não necessita. Assim é a nossa vida cristã. Você quer ser próspero na sua vida, mas você não move uma palha para orar. Você não faz uma campanha de oração. Você não lê a Bíblia, você não estuda. Você não vai uma aula de EBD. Me perdoe, aqui vai dizer, o pastor hoje desceu o cajado. Não, mas é verdade. Gente, para crescermos, é importante o nosso desprendimento. Olha, eu estou convidando a você a prosperar na tua vida. Eu estou convidando a você a fazer uma revolução na tua casa. Eu acabei de falar que precisa ser melhorado a arrumação do teu quintal, a arrumação do teu carro, pintura da tua casa. Precisa melhorar também a tua oração, precisa melhorar a tua comunhão com Deus, a tua conversa com Deus, precisa melhorar o teu círculo de amizades, precisa ter boas pessoas do teu lado, sabe, pessoas que possam te aconselhar, pessoas que você possa convidar e ir na tua casa e perguntar a essa pessoa, o que você acha disso daqui? E aí deixa a pessoa falar, porque ela pode trazer algo bom para você. Você precisa de boas amizades, em nome de Jesus Cristo. Sabe, às vezes eu vejo pessoas destruindo a sua própria vida. Há um tempo atrás eu conversei com uma pessoa sentado na minha casa, na mesa de minha casa, e eu posso falar porque não faz parte dessa igreja, e eu disse, você está destruindo a tua vida, para com isso. Eu pedi, pelo amor de Deus, pare de destruir a tua vida, pare de destruir o teu casamento. Sabe, existem pessoas que não trabalham, não cuidam. Eu vou brincar com a Vereni, porque a Vereni sabe disso. Ontem, não foi ontem, dia dos namorados, foi antes de ontem. E aí eu não dei presente para a Vereni, mas estava trabalhando lá no gramado. Aí eu disse, eu estou te dando grama. Aí ela falou assim, por acaso eu sou uma égua? Ai, Jesus. Eu também não dei presente não, pastor. Não deu? Dei não. Fiz uma declaraçãozinha lá na internet. Lá. Isso, mas fez alguma coisa. Mas eu estou, sabe, aquilo, fora a brincadeira, eu estou preparando um ambiente para eu desfrutar com a Vereni, porque no final do dia eu trabalhei pra caramba, ela preparou um café, sentei em cima daqueles tocos que você viu lá, eu e Vereni, e a gente ficou tomando café, olhando para o gramado, e a gente pensou assim, é o melhor dia dos namorados que a gente passou juntos. Alguma coisa foi feita. Precisamos fazer, você precisa arregaçar as mangas. Você quer ter a presença de Deus no teu coração, então ore. Você quer ser cheio do Espírito Santo, se abra para Ele. Abra o teu coração, exercite na piedade. Não há como fazer isso com uma vida como os quietistas do século XVIII, que cruzavam os braços e ficavam assim, esperando. Aquele texto, abra sua boca que encherei. Aí então o sujeito abre a boca e fica de boca escancarada para o céu, a boca cheia de dentes, escancarada para o céu, esperando a morte chegar. Como disse o Raul Seixas, ele disse um profeta satânico, diz uma coisa dessa.
Aprenda com isso e veja Deus em tudo. Até mesmo no profeta lá, satânico lá. Mas ele falou isso. Algumas pessoas ficam com a boca arreganhada para o céu, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não faça isso, arregace suas mangas. Vamos trabalhar, porque tem coisas boas para a gente fazer. E você será próspero em tudo que você tocar, se tornará pedras preciosas, ouros e pratas. Pastor, assim, as pessoas têm aquela, não sei se é uma síndrome, não sei como definir, né, do iceberg, né? As pessoas olham para as outras pessoas, falam, aquela pessoa ali é próspera, é isso, é aquilo, ela consegue isso, consegue aquilo, mas não vê a parte de baixo, né? O quanto aquela pessoa trabalha, quanto aquela pessoa acorda cedo, quanto aquela pessoa vai para dentro do quarto dela orar, quanto aquela pessoa jejua, quanto aquela pessoa busca, isso daí não vê. Não. Porque isso daí não é uma coisa pública, né? O público acaba sendo o resultado dessa vida, vamos dizer assim, dessas opções, né? E aí eu falo assim, poxa, eu queria ser igual aquela pessoa, mas não quer fazer o que aquela pessoa faz. Não, exato. Né? Não quer pagar conforme aquele jargão, não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. Não tem espaço para preguiça no pensamento cristão. Não tem. Não tem. A Bíblia já diz, né? Vá ter com a formiguinha. E você vê, pastor, assim, o senhor vê que as pessoas bem-sucedidas, seja qualquer área da vida, cristão ou não, elas não ficam descansando. Não vem, né? Trabalho. É trabalho. É trabalho, arregaçando a manga, dorme pouco. Olha só, deixa eu fazer uma brincadeira, porque alguém vai chegar e falar, então, para minha vida é trabalhar. Trabalho não é maldição, trabalho é bênção. Mas tá ok, mas... Estou atrás de uma bênção dessa, pastor. É verdade, estamos orando para isso. O André já conseguiu, né? O trabalho. Olha só, trabalho é bênção. Não, tô lendo uma mas outra alguém coisa pode aqui. dizer aqui. Eu tenho uma frase aqui da Juliana Abruzzese. Eu acho que é isso. Trabalho é bênção. Mas alguém pode falar assim, mas eu vou só trabalhar? Não. Tem o 7º dia. E o 7º dia é o dia do descanso. Tem o teu dia de churrasco, meu irmão. Vai ter. Guarde lá. A Miriam ainda está aqui, o Sandro me contou esses dias a respeito, acho que foi do terreno também que trabalhou, não foi? Trabalhou e depois parou no final e ficou desfrutando, você, Miriam, Sandro, Felipe, não foi? E desfrutou da comunhão ali em família. Mas antes, a relação, e depois vamos fazer alguma coisa. Churrasco. Isso vamos daí, desfrutar. pastor, que você está falando, a gente fala... mas isso daí também tem é muito direcionado para os jovens também, né? Sim, para os jovens. Assim, eu conheço uma história de um rapaz que contou uma vez que ele falava que os amigos dele chamavam ele mora simplesmente em Ipanema, de frente para a praia, e aí ele falou o seguinte: meus amigos, quando eu tinha 17, 18, 19 anos, queriam surfar todos os dias. Todos os dias eles queriam surf. E eu ia estudar, eu tirava o meu momento, mas eu ia estudar, eu ia, né, me preparar. O que aconteceu é que anos se passaram e hoje ele, como não sei qual a profissão dele, mas é uma profissão bem sucedida, ele consegue surfar o dia que ele quer, enquanto os amigos dele que surfaram o dia que queria na juventude, hoje precisam trabalhar de segunda a segunda. Pois é a semeadura. É a semeadura. Deixa eu fazer a leitura aqui da Juliana. Ela diz, em tudo que é bom e organizado tem regras. O obedecer é indispensável para que tudo vá bem. É verdade. É verdade. Já aprendemos aqui que não nos relacionamos com a regra somente. Relacionamos com Deus que está acima, mas que as regras fazem parte da nossa vida. E uma das primeiras que temos como regras, vamos chamar assim, tá? A gente pode chamar de lei, pode chamar de obras, obra de misericórdia, obra de piedade. Uma das primeiras nós trabalhamos aqui, vida cristã na comunhão com Deus.
Deixa eu fazer a leitura aqui de João 21, 18, que diz assim, aliás, deixa eu ler antes, né? Esse processo de uma comunhão com Deus é uma espécie de linha de esplendor sem fim, que certamente se dá não por força exterior, mas pela própria dinâmica do Espírito Santo dentro do nosso coração. Então, esse relacionamento com Deus é natural se temos o Espírito Santo. Tem um relacionamento bastante livre, aberto, franco, amoroso com Deus. Livre, sem pesar. Deus não é um ser que te cobra, mas Deus é um ser que te ama. E aí, esse é um entendimento que se pode concluir no diálogo de Jesus com Pedro, escrito pelo evangelista João. Jesus, conversando com Pedro, disse para Pedro assim, na verdade, te digo, Pedro, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Ou seja, há um crescimento aí a fim de que o Espírito de Deus nos conduza a fazer coisas que às vezes a gente até não quer fazer, mas precisamos que seja feito. Podemos concluir com essa passagem que Jesus faz um convite à cruz, ao martírio, mas também convida à responsabilidade, à renúncia. O mesmo que pode-se dizer do texto do apóstolo Paulo, que diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ele está falando que é uma obrigação dele pregar o evangelho. Então, para quem tem e se diz um cristão, é uma obrigação ter um relacionamento com Deus. Não é escolha, é obrigação. Não pode ser de vez em quando. Não pode ser de forma esporádica. Não pode assim, às vezes eu vou na igreja, às vezes eu leio a Bíblia, às vezes eu estudo a palavra, às vezes eu oro. Não pode ser, é uma obrigação. É o que o apóstolo Paulo diz. Pois se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Então, como a Juliana disse, né, tudo bem organizado tem regras, e obedecer é indispensável para que isso dê certo. Senão, não teremos como caminhar. Tem alguma relação aqui ou podemos caminhar aqui? Eu vou caminhar aqui, gente. Sabe, às vezes as pessoas querem construir uma casa, um lar, uma família, e igual o sambista, né? Deixa a vida me levar. E deixa como uma tábua solta no mar. Não, é importante toda a dedicação. E a primeira dedicação é uma dedicação de uma comunhão com Deus. Amém, gente? Eu vou caminhar um pouquinho aqui, porque o horário... Ih, rapaz, o horário se foi. Jesus. Ainda numa comunhão com Deus... É verdade. Ainda na comunhão com Deus é necessário os nossos atos, aquilo que chamamos de atos de piedade. O ato de piedade, ele vai dizer... Tem vários textos na palavra de Deus que nos orienta quanto a essa questão do ato de piedade. O que é ato de piedade? O que é esse exercício para uma vida cristã prática? Ato de piedade e ato de misericórdia. E o que é ato de piedade? É um relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, perdão. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Então, o mistério da piedade é grandioso. E aí ele vai continuar dizendo a Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade,
Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas o exercício da piedade para tudo é proveitoso, tendo a promessa de vida presente da qual há de vir. Tendo a promessa da vida presente e daqui há de vir. O exercício de piedade, ele nos traz uma promessa boa e bênção para a presente vida e a vida futura. Mas o que é exercício de piedade? A gente não vai poder conversar tudo hoje, mas eu vou já deixar algumas dicas. A prática proveitosa de piedade, nós já citamos, é a leitura bíblica. O John Wesley vai dizer assim sobre a leitura bíblica, ele diz: aqui há conhecimento suficiente para mim, aqui na Bíblia. Eu me assento a sós, somente Deus está presente, e em sua presença eu abro o seu livro, para este fim achar o caminho para o céu. Eu então pesquiso e considero passagens paralelas das Escrituras, comparando com as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então medito com toda a atenção e sinceridade de que é capaz a minha mente. Ele vai dizer, modificando aqui para uma linguagem mais de hoje: eu me sento em minha varanda com o meu cafezinho, abro a Bíblia e leio. E comparo ela com outros textos. Eu faço comparações. O John Wesley não tinha os instrumentos que nós temos hoje. Hoje você tem um computadorzinho, você pode abrir e fazer Bíblia comparada. Eu tenho um programa chamado Logos, que eu posso abrir várias versões de Bíblia e, ao mesmo tempo, vários comentários daquele mesmo versículo, e posso fazer comparação de versão para versão e de teólogo para teólogo. E ela pode me dar referências, bíblias de referências, ou seja, ela pode me dizer o que aquele versículo tem a dizer com outros versículos da Bíblia, fazendo o chaveamento e as referências. Bom, esse programa é bem carinho, esse programa é caro. Para mim até ficou barato, porque eu tinha por ser pastor, era uma associação, então ficou R$90 por mês, nem me lembro de quantas vezes, mas ele custa mais de R$3.000 esse programa. Bem carinho o programa. Mas você não precisa disso. Você tem o teu computador em casa, você pode abrir comentários na internet e comparar versão por versão. Tem um site que tem Bíblia comparada com várias versões, inclusive em grego, no original. Você pode ir ali estudar. Se você não quiser fazer isso, como estudo devocional, teológico, faça estudo devocional. Abra o Salmo. Irmãos, deixa eu fazer um convite a você. Eu não sei, aqueles que têm varanda, eu vou brincar com o Gustavo. Aqueles que têm varanda, Gustavo, e ele sabe por que eu estou brincando. Aqueles que têm varanda, sente na varanda de sua casa, com uma xicrinha de café, se você gosta de tomar café. Se não, você toma um chá, se gosta de chá, leite, água, suco, seja o que for. Até uma Coca-Cola cheia de cubo de gelo. Abra a tua Bíblia em um salmo. Leia em voz alta para você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Leia e silencie. Talvez você vai escutar alguns carros passando. Ou esses motoqueiros enjoados. Mas é possível você escutar o bem-te-vi cantando, a cambaxia. Você vai escutar o pardal. Rapaz, o pardal canta muito, gente. O pessoal não liga para o pardal porque acha que o pardal é um bicho qualquer que dá com tudo quanto é lado. Escute o pardal cantando. E ele atinge notas musicais. Esses dias eu estava ouvindo a cambaxia. A cambaxia tem um canto, cara. Ela faz... Vai tentar fazer aquilo no teclado. É ruim, meu filho. É ruim. Não dá. Como bom carioca. É ruim.
O canário belga também tem um canto muito O bonito. canário belga é fantástico. O canário belga, e é longo, né? Ele vai. Não é? É muito bacana. Leia a Bíblia que você vai. E pode fechar. Leia o Salmo 23, feche. Com seu cafezinho, sua xícara e ouça o canário cantando. Vai dar um sossego para a tua alma que está ansiosa. Você que está ansioso ou ansiosa, vai aquietar a tua alma. Deus vai falar contigo e vai inspirar o teu coração. Em nome de Jesus, escute o que eu estou falando. Leia a Bíblia. Faça isso em nome de Jesus Cristo. Eu acho que essa aula de hoje é profética para muitos aqui. Hein, pastor? Eu estava Acabou? lendo aqui Acabou a bateria. a definição. Você falou atos de piedade, né? Uhum. Uma dos significados de piedade é devoção, amor pelas coisas religiosas, que é o que você está falando aí, né? Leiam a Bíblia, estar sós com Deus, ou seja, amor por isso, né? Pois é. Olha, sabe que a gente perde muito, ô Luciano? Nós perdemos muito como cristãos pós-modernos, não vou nem chamar de moderno. Nós perdemos muito a quietude, né? A gente não aquieta a nossa alma. A gente... Pentecostal, então, né? Nós, como pentecostais, a gente só quer o fogo. Mas vamos aquietar a nossa alma que a gente vai crescer muito. A Juliana Abruzzese. Eu não sei se eu conheço a Juliana, porque a foto dela está tão pequenininha aqui. Eu não sei se eu conheço você, Juliana. Então me perdoe. Tá? Mas você tá demais. Não, e assim, como diria o Chico Anísio, né? Eu queria ter um filho assim. E aí ela manda uma aqui bastante interessante. Ela diz: a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é isso. Eu penso que todos os dias precisamos sermos libertos de nós mesmos. É verdade, o crescimento na graça. É o crescimento. Juliana, a teologia metodista wesleyana, John Wesley, chamava isso de caminho da graça, caminho de santificação. E ele chamava isso de santidade, ou seja, é um caminho de crescimento. Todos os dias crescendo para o alvo em direção a Cristo, cada vez melhor. Isso aí é muito interessante. Deixa eu dizer aqui a respeito de leitura prática da Bíblia. Olha só, isso aqui é falado pelo Steve Harper. Ele diz, não é rapper ou rapper, não é rap, mas é com H. Tá? Harper. Ele é um teólogo wesleyano. Ele diz assim: a tradição wesleyana de devocional bíblica nos desafia a ter uma atitude sistemática e eficaz, porém com frutos proveitosos para o viver cristão. Ele vai dizer que a Bíblia deve ser lida com regularidade, unidade de propósito, coerência de interpretação, devoção e resolução. Então, ela deve ser lida com regularidade. A leitura pode ser feita em qualquer tempo, de manhã, à noite, desde que seja feita com regularidade. Ela deve ser lida com unidade de propósito. Devemos procurar conhecer a vontade de Deus e nos submeter a ela. Devemos ler com coerência de interpretação. Devemos crer que a Bíblia interpreta ela mesma. Por isso, devemos comparar a Escritura com a Escritura. Não pegue um texto isolado, um versículo isolado, e faça disso uma lei. Tem que ser interpretado a Bíblia com ela mesma. Ok? Deve ser lida com devoção, ou seja, estar aberto para receber a instrução do Espírito Santo de Deus. A Bíblia deve ser lida com resolução. Devemos pôr em prática aquilo que aprendemos, sob pena de sermos desobedientes. O Wesley, ele vai fazer algumas perguntas. Quando você lê a Bíblia, ele dá uma dicasinha. Aliás, não é o Wesley, não. É o Steve Harper citando o Paul Little.
Paul Little, perdão. Ele diz assim, você lê um pedacinho da Bíblia e faça a seguinte pergunta. Leia um textozinho qualquer. Pega um salmo, um provérbio, leia e pergunte assim, há aqui algum exemplo que eu deva seguir? Vamos pegar o texto do Salmo 23, que foi a pregação de quarta-feira, da quarta-feira passada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de paz. Há algum exemplo a ser seguido ali? Há algum pecado que esse texto me faz reconhecer e que eu preciso evitar? Há algum mandamento que eu deva obedecer nesse pequeno salmo? Há alguma promessa que eu deva reivindicar e tomar posse? Há alguma promessa para a minha vida? Há alguma bênção? O que essa passagem me ensina acerca de quem é Deus e quem é Jesus? Há alguma dificuldade que eu deva explorar mais, que eu não entendi, que eu preciso anotar para explorar e perguntar a alguém ou ler outro livro? Há alguma coisa nessa passagem sobre a qual eu deva orar agora, imediatamente? Olha, são perguntas interessantíssimas que devemos fazer para ler a Bíblia. Quer aprender a ler a Bíblia? Olha, não precisa comprar um livro muito caro, não. Compre esse livro aqui e leia o capítulo que eu escrevi. Que é simplesinho. Se quiser, eu passo isso para você com tranquilidade. Eu posso escrever no grupo de WhatsApp da igreja, como ler a Bíblia. Leia um pedaço. Eu vou até fazer isso. Eu vou escrever um pequeno texto e vou fazer essas perguntas para que todo mundo, quando ler a Bíblia, ter essas perguntas na mente. Então, a nossa vida de piedade consiste em, primeiro, uma comunhão com Deus e depois uma leitura bíblica. O nosso horário se foi, e eu vou deixar para semana que vem a gente continuar aqui, porque a gente vai falar sobre a prática de oração, a prática do jejum. Ah, gente, tem tanta coisa boa. A prática da observação da ceia, Santa Ceia. E eu tenho uma palavra para você sobre ceia. E depois a gente vai falar sobre a vida como comprometimento comunitário, sociais e políticos. E a gente deixa para a semana que vem. Desculpe interromper de forma abrupta, não, mas só é porque o horário se foi. Um comentário você perguntou sobre se conhecia a Juliana. Ela botou que é de Itaperuna, pastor Lucas Costa. Ah, olha, pastor Lucas. Itaperuna, é o SD de Itaperuna. É porque a gente conhece ele aqui, Lucas, ou Juliana, como Lucas Amadeu. Acho que é, Lucas Amadeu. É de Itaperuna. Pastor Lucas. É esposo da irmã Marli, o pastor Lucas. Seja bem-vinda aqui, que Deus abençoe. Mande um abraço para o querido pastor Lucas, que é um tremendo amigo, viu? E aí, pastor, assim, a gente vê um ensinamento que o senhor sempre passa para a gente, né? Ver Deus em tudo, né? Ver Deus em tudo. Mesmo em meio a essa pandemia, a gente consegue ver coisas boas, como, por exemplo, uma EBD conseguindo ser alcançada lá em Itaperuna. Lá em Itaperuna, né? É muito bacana, né? É muito bom. Muito bom, Juliano. Obrigado pela sua contribuição aqui, tá? Gente, eu preciso encerrar, mas eu queria deixar aqui como resumo. A gente está trabalhando sobre vida cristã e eu queria muito deixar essa mensagem para o teu coração, como um convite a você. É uma mensagem de um convite. Arregace as suas mangas, trabalhe na sua vida de misericórdia, trabalhe na sua vida de piedade, cuide da tua casa, cuide do teu lar, cuide do teu quintal, cuide das tuas coisas, da tua vida profissional, acadêmica, mas cuide também da tua vida de piedade, da oração, da leitura bíblica, do jejum, sabe? Tanta coisa que a gente pode fazer, da observação da ceia. Faça isso e você prosperará. Em tudo que você fizer, você prosperará. Eu tenho sido extremamente abençoado nesse caminho.
Sabe, eu tenho tido uma riqueza enorme. E, certamente não é do capital financeiro, mas a riqueza de ter uma vida de paz, de prosperidade, de colher muitas amizades, de colher um caminho abençoado, desfrutando de coisas maravilhosas, porque tenho me dedicado nesse caminho. Eu quero convidar a você a fazer isso também, e você será próspero. O teu futuro será glorioso. Tem coisas boas para acontecer aí. Coisa boa de Deus vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. E algumas coisas já estão acontecendo. Você já está colhendo se você está seguindo esses bons conselhos. Mas coisas mais grandiosas ainda acontecerá, em nome de Jesus Cristo, se você se dedicar a isso. Se dedicar com coragem, com afinco, no nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar aqui. E antes de encerrar, a gente quer dar algumas notícias, né, no sentido de que, como eu falei, hoje à noite teremos um culto dedicado a missões, é um culto diferenciado. Tem novidade, né? Tem surpresinha. Tem novidade. Tem novidade. Não vamos estragar a surpresa. Né? Não vamos falar, vamos dizer que tem novidade. Então, não perca, logo mais 19 horas, culto dedicado a missões, porque estamos no mês de missões. Vocês já estão vendo aqui o painel. Então tem coisa boa. Aliás, não tem só coisa boa para o culto de hoje à noite, não. No próximo domingo, eu estou aqui ainda com o meu coração reservado para termos uma celebração de ceia no domingo que vem. Mas a gente precisa saber das autoridades, a gente precisa saber da possibilidade, e a gente vai aqui abrir o nosso movimento novamente, a retomada da normalidade dos nossos cultos a partir do domingo que vem. Eu só não posso afirmar isso, porque eu dependo de uma decisão do Ministério Público definitivo. Mas a gente tem uma notícia aí boa de que foi liberado, certo? Ontem no Jornal Nacional passou, né, que será liberado a partir de segunda-feira. Então, a gente precisa dessas confirmações todas e a gente vai fazer aqui no domingo que vem uma celebração de ceia especial, um culto especial. Não vou falar o que, porque também terá surpresas. Certo, André? A gente vai fazer alguma coisa diferenciada. Tem surpresa também para o culto de ceia. Vamos ver o que a gente sempre tem, né, pastor? Sempre tem alguma coisa. Novidades. E guarde o teu coração aí. Quem deseja um culto de ceia abençoado no domingo que vem, já pode botar aí o seu joinha, aplauda ao Senhor aí, faça uma manifestação pelo chat, no nome de Jesus Cristo. Amém? Então chegamos ao final. E vamos agradecer a Deus aqui por esse momento que passamos aqui, por essa escola, por esse crescimento. E vamos juntos, em nome de Jesus. Vamos lá? O André Vinícius, pode orar? Aliás, antes, a despedida aqui do Luciano. Né? Manda um beijo para a Milena. Miguelzinho e Esther. Isso aí. Um beijo para vocês. Bom, irmãos, mais um momento assim de puro crescimento, né? E isso tem ajudado bastante nessa caminhada. E o que eu tenho visto é assim, pastor, na semana passada nós falamos sobre fé, né? E uma das coisas que a gente tem por certo é que não consegue chegar a Deus sem fé, porque é necessário entender que ele acredita, que ele existe. Verdade. E hoje nós falamos sobre essa comunhão, ou seja, trabalhamos a fé e agora a comunhão com esse Deus, né? Como se comunicar, como caminhar com esse Deus. Então é só crescimento e eu espero que todos tenham gostado e vamos juntos aí para esse trabalho, né? Amém. Se Deus quiser. Amém. André Vinícius, faça as suas despedidas e ore ao Senhor, agradecendo. Amém. Essa EBD em nome de Jesus. Foi bom, sempre é bom participar desses momentos que temos aqui, né? E revelar aí todos os nossos objetivos, né, como igreja aqui neste lugar, né? Como hoje, um culto de missões, né? Mês de missões, o que a gente quer fazer na próxima semana, que é o culto de Santa Ceia, né? Fazer uma celebração aqui tremenda com a igreja, com as pessoas aqui neste lugar, né? A live é legal, gente, mas é bom mesmo a presença de vocês aqui, porque a amizade
a gente concretiza aquilo que a gente fala, de amizade, né? Não sei se teremos a oportunidade de dar um abraço. Não sei, verdade. Mas pelo menos o tanta, toquezinho assim no cotovelo, né? Dá um jeitinho, dá um soquinho na mão do outro, a gente dá um jeitinho. Né? A presença é muito importante das pessoas aqui, né? Num momento tão especial que a gente sempre faz aqui de Santa Ceia. Não sei se teremos a oportunidade também de trocar o cálice. Também não sei. Esse tudo que, seria vamos ver. Teríamos que conversar. Mas venham aí, participem com a gente, se houver a liberação realmente, né? É verdade. Amém. Agora, antes de orar, André, dentro disso que você falou, irmãos, agora eu faço um convite à Igreja Metodista, a primeira Igreja Metodista do Vasiliano de Jardim Primavera. Haverá um novo tempo de sermos igreja. Verdade. A partir de agora. E provavelmente no domingo que vem, se retomarmos as nossas atividades, não normais ainda, mas pelo menos algumas, será o início de uma nova forma de ser igreja. E essa nova forma de ser igreja, eu quero que pese nos seus ombros. Deixa eu olhar para você e pese nos seus ombros a responsabilidade e a militância de colocar tudo isso que nós falamos hoje em prática. Sabe? Precisamos, eu digo como pastor, precisamos muito do teu trabalho, da tua disposição, da tua disponibilidade. Arregaça as mangas, venha, tem muito trabalho para a gente fazer. Vamos crescer na graça e no conhecimento, vamos crescer muito e vamos fazer uma igreja maravilhosa, linda, saudável. E você é convocado pelo Espírito Santo de Deus a fazer isso. Tua igreja precisa, o Estado do Rio de Janeiro precisa, o Brasil precisa, a tua família precisa, os teus queridos precisam. Venha em nome de Jesus Cristo. E eu conto com você e vamos construir coisas boas. Tem lugar para você para trabalhar na obra. Amém, André? Desculpe. Amém. Vamos orar. Não, amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que tivemos aqui essa manhã de celebrar a Ti, de falar sobre a Sua graça, a Sua misericórdia, Pai, os Seus objetivos que o Senhor tem para conosco, Senhor, não somente como igreja, mas como pessoa. Pai, que o Senhor possa nos projetar, Senhor, a este mundo como pessoas e revelar às pessoas a Cristo, Senhor, através de nós. Nos abençoe, Senhor, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente. Pai, que nós possamos revelar, Senhor, com nossas atitudes aquilo que somos aquilo que queremos ser como cristãos, Senhor. Guarde, Senhor, nos abençoe mais tarde no culto que celebraremos a Ti, no culto de missões, Senhor, só possa capacitar as pessoas que estarão aqui, Senhor, fazendo o melhor para Ti, Senhor. Que tudo seja belo, Senhor, que tudo seja importante, que possa alcançar outras vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Assim nós te celebramos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe. Perdoe pelo horário avançado hoje, mas eu acabei perdendo a hora, tinha que cortar. Mas estava gostoso, né? Deus abençoe. Fique com Deus, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.